Jesus foi por alguém como você, como eu. Ele morreu naquela cruz para limpar as nossas vidas, para perdoar os nossos pecados, para nos levar puro para Ele. É um sacrifício que nos limpa, porque o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero refletir com você sobre o grande banquete. Novamente me permita ler o texto. Desta feita, quero fazer a leitura numa versão Nova Almeida atualizada. Na última vez que li, no início do culto, eu li numa versão King James. Mas me permita fazer essa leitura neste momento, dizendo o seguinte: Mateus, capítulo 22, a partir do verso 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o banquete. Os meus bois e animais da engorda já estão abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e o atirem-nos para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, a ideia deste culto, de estarmos cercando a mesa do Senhor, de nos reunirmos neste lugar para uma celebração. Esta celebração tem nome, ela é feita mensalmente, é a ceia do Senhor. Mas a gente precisa entender que símbolo profundo é esse. Como é que a gente lida com uma mesa como esta? Porque é uma invenção para atrair os crentes para um dia de domingo, uma vez por mês, para lotar a igreja. Que compromisso é esse que nós assumimos quando nos percebemos fazendo parte da família da fé? E eu quero tratar sobre essa temática porque a mesa, ela é muito significativa. A mesa tem um significado muito profundo. E quando a gente olha para toda a Escritura, a gente pressupõe na mesa comunhão, relacionamento restaurado, aliança. Para o judeu, especificamente, a mesa tinha um significado. Você não sentava à mesa com qualquer pessoa. Você sentava à mesa com quem você exercia comunhão. Não é à toa que muitas vezes os judeus acusavam Jesus de dizendo que este homem não pode ser o Messias. Ele senta e come com pecadores. Então Jesus sentava à mesa e quando os fariseus, os religiosos da época olhavam para aquele cenário e diziam: ele está fazendo aliança com este povo que está em pecado. Se ele fosse o Filho de Deus, ele não faria isso. Ele não tem a percepção espiritual. Então sempre censuravam Jesus por causa disso. Mas a mesa, ela é muito mais do que uma liturgia. É muito mais do que um ritual, irmãos. É uma declaração viva do Evangelho. Quando nós cercamos esta mesa, quando nos debruçamos sobre vinho e pão, nós estamos fazendo uma declaração do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E para isso, irmãos, faz-se necessário que nós voltemos ao início, onde tudo começou, aonde a primeira vez que isso foi celebrado, com qual intuito, com qual intento isso foi celebrado. E para isso a gente precisa voltar lá no Egito, na época que o povo de Deus estava escravizado, onde eles passaram 430 anos sendo ali no Egito, boa parte desse tempo escravos de Faraó, sujeitos a serviços forçados. E diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, que o clamor daquele povo subiu até os céus.
E o Senhor propôs, Deus se lembra daquele povo e envia um libertador. A liberdade daquele povo não foi fácil. Ela foi conquistada com muito ardor. Prova disso é que 9 pragas foram lançadas e ainda assim Faraó não moveu o coração. A 10ª praga, que é do que eu quero falar nesta noite, é uma praga muito específica. Naquela noite, o Senhor ordenou que o anjo da morte passasse sobre todo o Egito. E naquele dia, todo primogênito, de homens e animais, seria morto. Mas havia uma cláusula de exceção. Havia uma circunstância que impediria que o anjo da morte adentrasse em uma daquelas casas. E que cláusula de exceção era essa? O povo deveria cercar uma mesa, mas para tal eles deveriam preparar um cordeiro, reunir a família em torno de uma mesa. Pense aí, era uma mesa cheia de expectativas, uma mesa cheia de tensão, uma mesa com expectativa de livramento da parte de Deus. Não era qualquer coisa, eles precisavam comer apressadamente. O pão não deu tempo para fermentar, porque o fermento naquele tempo precisava pelo menos de uma semana. Então eles não havia tempo para isso. Eles comeriam ervas amargas e comeriam daquele cordeiro que foi preparado. E o sangue daquele cordeiro? O sangue daquele cordeiro deveria ser colocado nos umbrais, nos portais de cada porta. E quando o anjo da morte passasse na casa em que ele visse o sangue passado ali, ele passaria por cima e não adentraria naquele ambiente. A mesa ali estaria protegida. Naquela noite, do lado de fora, havia juízo de Deus, entenda isso. Do lado de dentro, havia livramento e proteção do Senhor. Por causa de quê, irmãos? Por causa do sangue. A promessa era muito clara no texto de Êxodo: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Quando eu ver o sangue, eu não adentrarei a casa. O livramento, irmãos, naquela noite não viria do mérito, não era porque eles eram hebreus. O livramento naquela noite não viria por causa da força, não era porque eles eram homens fortes, guerreiros, aguerridos. O livramento daquela noite não vinha de posição social. Eles não poderiam apelar para o nome de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, o que era a fonte de livramento naquela noite era o cordeiro imolado, com o sangue passado nos umbrais. Por causa do sangue, louvado seja o nome do Senhor, o anjo da morte não adentraria naquela casa, mas pelo contrário, passaria por cima e o livramento aconteceria naquele lugar. Ali surge a expressão, a refeição pascal. Não era apenas uma mera refeição, mas um memorial de redenção, de livramento e de sujeição a Deus. Ali, naquele contexto, um povo foi salvo da morte por causa do sangue de um substituto. O cordeiro cumpriu esse papel provisoriamente, temporariamente, mas apontava de forma crucial para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme dito em João, Evangelho de João 1:29. Apontava para aquele cordeiro perfeito que na cruz diria: está consumado. Usando o grego diria tetelestai. A obra foi completada. Essa história encontra cumprimento em Cristo. Agora nós não celebramos uma Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Porque esta ceia, irmão, está profundamente conectada com aquele livramento, daquela fatídica noite, daquela noite em que o povo experimentou um livramento da parte de Deus. Assim como houve cordeiro, irmãos, assim como houve sangue, assim como houve livramento, hoje ainda há. Aquela noite foi uma noite de livramento, mas esta noite também é noite de livramento, porque o cordeiro foi imolado. A diferença é que nós, quando nos reunimos hoje, não precisamos antecipadamente matar um cordeiro e passar nos umbrais da porta. Porque o Cordeiro de Deus há 2000 anos já foi sacrificado e o sangue dele já passou sobre as nossas vidas. Agora o anjo da morte passa por nós e não nos toca, não porque um cordeiro foi sacrificado, mas porque o Cordeiro de Deus enviado, que tira o pecado do mundo, passou o seu sangue sobre a nossa vida, passou o seu sangue sobre os nossos pecados, e agora nós podemos bradar que somos filhos escolhidos, separados, inseridos na família de Deus.
Aleluia. Ao olharmos para essa história, irmãos, nós precisamos entender que Deus sempre esteve interessado em banquetes, em reunir o seu povo, em reunir um tempo de graça, de comunhão, de redenção. E para que a gente entenda isso, eu quero conduzir você nesta noite por 4 episódios, por 4 banquetes, em rápidas palavras, para que nós percebamos a nossa situação e saiamos daqui confrontados, gratos, irmãos, porque às vezes a gente olha para a Escritura e acha que a gente mereceu alguma coisa. Não, foi graça. E graça é dom imerecido. Graça é algo que você não merecia, mas ainda assim Deus depositou, Deus nos deu para a glória do seu nome. O mérito não estava em nós, o mérito perfeito e exclusivo é deste Deus vivo. Então me permita passar por esses banquetes. Primeiro, o banquete do indigno. Segundo, o banquete do improvável. Terceiro, o banquete do sacrifício. E por último, o banquete das bodas do Cordeiro. O banquete do indigno, irmão, Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, a partir dos versículos 3 especificamente, a palavra de Deus cita um episódio muito importante. Este episódio diz assim: então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonas, note isso, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Então Davi disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o Senhor tenha olhado para este cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. O que está acontecendo aqui? Davi, já um homem próspero, já ganhou muitas batalhas, o reino já está tranquilo, ele já venceu muitas coisas. Agora ele se lembra do seu amigo Jonas, seu amigo Jonatas, aquele homem que foi, mesmo sendo filho do rei, sendo o herdeiro natural do trono, em momento nenhum perseguiu, tomou Davi, mas pelo contrário, reconhecia a unção e a escolha de Deus sobre a vida de Davi. Passa-se os tempos, acalmam-se as guerras, Davi se lembra e diz: olha, porventura, existe alguém da família de Saul que eu possa fazer o bem, que eu possa ser generoso, que eu possa ser benevolente por amor a Jonatas? Ele chama um servo, Ziba, como lido no texto, ele diz: olha, mas note que a primeira expressão de Ziba é dizer assim: olha, existe um homem, ele é Mefibosete, mas é um aleijado, de ambos os pés. E sabe onde é que ele está? Ele está em Lodebar. Uma cidade, era como se dissesse assim: está lá num lugar ruim. Pense que o lugar é ruim. Mas pior, ele está na casa de um homem que é mais ruim ainda. É como se ele dissesse assim: rei, não mexe com isso não. Deixa isso para lá, não é digno, não, rei, tu está mexendo com quem não tem a mínima dignidade, ele é um indigno. Deixa ele para lá, para que te serve? Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer só aquele que funciona. Às vezes a gente quer amizade com quem pode nos retribuir alguma coisa. Às vezes a gente quer contato com quem tem algo a nos oferecer. Às vezes a gente quer respostas rápidas. Às vezes a gente escolhe as amizades pensando naquilo que ela pode nos trazer. Você já construiu uma amizade, já cuidou de alguém que não pode te retribuir com nada? Que não pode fazer nada por você? Sem interesse? Porque esse é o Evangelho, irmãos. É por isso que nós apresentamos o Evangelho, porque o Evangelho busca aqueles que não têm nada a nos oferecer, que não tem nada que possa fazer demais por nós, mas ainda assim, esta pessoa é alvo da graça, da misericórdia, e foi por ela também que Jesus verteu o seu sangue no Calvário. Agora Davi diz: pois manda chamar, traz. Mefibosete reconhece a sua posição. Ele diz: Senhor, quem sou eu para tu se lembrar de um cão morto como eu? Davi chama e diz: olha, tu vai sentar e vai comer todos os dias à minha mesa. E tudo que era do teu pai será restituído para ti. E eu não queria que você olhasse para esse texto numa perspectiva materialística. A gente é tentado a fazer isso.
Eita, quer dizer que eu vou para a mesa do rei, eu vou sentar na mesa do rei, então significa bens materiais. Não, eu quero te convidar para olhar por uma perspectiva espiritual. Aquele homem não era digno, irmãos. Aquele homem não tinha nada para oferecer para o rei. Aquele homem não tinha nada que pudesse engrandecer o império de Davi. Davi já tinha conquistado tudo. Davi usou de benevolência, assim como Jesus fez por mim, por você. Nós não tínhamos nada para oferecer a ele. Não pense o fato de você ter alguns talentos e dons, que isso é demais para chamar a atenção de Deus. Pelo contrário, Deus te ama porque te ama. Te escolheu porque te escolheu. Dentro da sua soberana vontade, graciosamente. Não são seus títulos, não é sua beleza física, não é seus contatos, não são nada que você pode oferecer. Pelo contrário, nós estávamos como Mefibosete, aleijado de ambos os pés, em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel, esquecidos. Mas ainda assim, o rei diz assim: vem, vai sentar e comer da minha mesa, vai participar do meu banquete, um banquete espiritual. Eu vou inserir na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Este banquete é espiritual, irmãos. Deus nos toma na nossa condição de miséria espiritual e nos dar um lugar na sua mesa. A ceia do Senhor é a mesa da graça. Nós não chegamos aqui por sermos dignos, mas pelo contrário, é quando Paulo diz em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E sabe qual é a conclusão que você vai chegar? Que você é indigno, que você não deveria ceiar. Mas e Paulo acrescenta, disse: coma. Porque se você percebeu que você é indigno, que você não deveria ceiar, aí você vai dizer assim: Senhor, não é por minha causa, não é pelos meus méritos, é pelos teus méritos na cruz, é porque o Senhor me perdoou, é porque o Senhor me alcançou. Não é porque eu passei um mês me escondendo do pecado, não é porque eu passei um mês completamente fugindo e num aspecto de santidade, embora que eu tenha me esforçado para tal. É porque eu fui alcançado pela graça do Senhor, e que o pecado que eu cometi, aquilo que eu errei, as vezes que eu falhei, quando eu estava aleijado de ambos os pés, Deus me resgatou, firmou os meus pés, me colocou na mesa. E na mesa, irmãos, os pés de Mefibosete não apareciam. Na mesa, a sua deficiência não era exposta. Pelo contrário, ele estava ali numa posição, sentado com o rei. Louvado seja o nome do Senhor, podendo desfrutar daquela comunhão. Deus lembrou-se de nós, e o sangue do seu Filho nos comprou para ele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o banquete do indigno. Mas existe também o banquete dos improváveis. É o texto que eu li no início. O texto que eu fiz menção já 2 vezes, não lerei pela uma 3ª vez. É um banquete que Jesus conta uma parábola sobre um rei. Este rei prepara uma mesa, prepara um banquete, mata o gado, todo o gado gordo, bem cevado, prepara uma festa enorme. E assim é, todo aquele que já preparou uma festa sabe da expectativa que no coração. A gente manda o convite, as pessoas confirmam. Hoje a gente precisa confirmar diversas vezes para ter certeza se o povo vai mesmo, né? E aí assim, você se enche de expectativa. Meu Deus, será se esse povo vem ou não vem? Dá o horário, não tem um anfitrião que não fique ansioso. Senhor, será que vem esse povo ou não vem, Jesus? Jesus, manda esse povo, Senhor. Qualquer pastor que começa um culto, a gente começa aflito, irmão. A gente chega aqui, dobra o joelho: Senhor, manda esse povo. Será que a chuva vai ser suficiente para reter o povo em casa, Senhor? Esse povo vem, Jesus, será que vem? Você fica angustiado. Então eu imagino a situação deste rei. Ele preparou toda a festa, preparou todo o banquete, matou os animais, preparou, era muita comida. E eles não vai lá chamar o povo. Será que eles vêm mesmo? E quando ele vai até o povo, fala com um, e começam as desculpas. E às vezes a gente olha para esse povo aqui e diz: ô povo ruim, ô povo complicado. Mas eu quero dizer que esse povo é vocês, eu também. Nós personificamos isso. Nós somos especialistas em desculpas. E essas desculpas, irmãos, elas até colam. Essas desculpas até passam, porque eu não conheço a sua vida.
Mas todas as nossas desculpas, elas são pesadas e ponderadas diante dos olhos daquele que tudo vê. E aqui agora ele chega e diz assim, prepara, manda perguntar, e algum pega e diz assim, não, eu fui cuidar dos meus campos, eu tenho uns campos para eu ver. Não, eu tenho um boi para olhar. Não, eu tenho as minhas fazendas, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus negócios, eu tenho as minhas diversas atividades. E o fato é que todos aqueles convidados, todos aqueles que receberam o convite, todos aqueles que foram chamados inicialmente, todos aqueles que eram convidados, que exigiam alguma dignidade, porque se foram convidados, portanto eram dignos de estar naquela festa, recusaram o convite, deram uma desculpa. Alguns foram além, massacraram, maltrataram e até mataram aqueles que estavam convidando. E o fato é que o rei chama seus servos e diz, bom, a festa está pronta. Nós não vamos deixar sem acontecer a festa, eu quero que vocês saiam e convidem todos aqueles que vocês encontrarem, bons ou maus. Vão pelas ruas, pelas vielas e atraiam esse povo. E aí o que acontece? O convite é ampliado. Ele chama exatamente os improváveis. Porque ser chamado para uma festa de casamento como essa, com o requinte que esta festa tinha, não era qualquer pessoa. Então os improváveis, imagina ele batendo na porta de alguém, disse, eu não tenho nem roupa para participar dessa festa, como é que eu vou? Meu Deus, eu estou sendo convidado, o rei mandou me chamar, mandou chamar, o convite é para você. Então os improváveis, aqueles que não faziam parte da lista oficial, que não faziam parte da high society, daquela sociedade ali, daquele ambiente, daquele reino, eles não estavam na lista oficial dos convidados, mas o rei, diante da recusa dos dignos, ele amplia o convite e insere na festa pessoas que não tinham condições de estar lá, mas foram chamados pelo rei, para aquele ambiente solene, porque a graça de Deus, irmãos, alcança aqueles que a gente acha que não são dignos, aqueles que a gente acha ou que ninguém espera. Já pensou? Você olha e diz, fulano aceitou Jesus, mas eu nunca imaginei. Eu tenho certeza que você tem um episódio como esse para contar, que você olhava assim, meu Deus, é crente, eu nunca imaginei. E o pior, talvez você teve muitas oportunidades de falar de Jesus para ele, e não falou, alguém veio, alguém não olhou para a dificuldade, para a resistência, para as possibilidades, e soberanamente essa pessoa agora serve a Deus, porque fez uma escolha por Jesus, que você nunca imaginou. E olha lá, se não está um crente até muito bom, que você diz, rapaz, eu já estou com uma inveja santa de alguém que está se dedicando tanto, com tanta sede, com tanta fome, pela presença e pela palavra de Deus. Esses homens foram chamados. Mas há uma situação atípica nessa festa. Aqueles que foram chamados entenderam que a festa era importante, que o rei era importante, e que era um casamento. E não era possível entrar de qualquer modo naquele ambiente. Então, mesmo sem estar na lista oficial, mesmo sem participar do convite que foi feito inicialmente, eles entenderam que precisavam trajar-se conforme a festa. E agora eles se vestem e vão, mas um homem parece que passou despercebido. Ele achou que o convite era de qualquer maneira, que embora o rei estivesse inserido, ele poderia ir de qualquer modo. E ele é achado sem as vestes adequadas. E sem essas vestes, o rei o repreende e diz, cadê tuas vestes? Porque nós somos chamados, irmãos, para o reino de Deus. Mas nós somos chamados a nos amoldar às verdades eternas do reino de Deus. A ter a nossa mente transformada, o nosso coração transformado, a nossa vida. Porque é impossível, irmão, alguém que encontrou-se com Jesus permanecer do mesmo modo. Ele nos afeta. E não afeta por causa de regras sociais ou religiosas. É o Espírito em nós, trabalhando e nos ajustando. Nenhum pastor vai conseguir produzir mudança pela força, nem você mesmo pela força da disciplina. Então, como é, pastor? É quando eu me rendo ao Espírito Santo de Deus. Ele vai moldando, vai trabalhando, vai tirando, vai nos ajustando e nos colocando na posição que o rei espera de nós. Então, nós precisamos entender isso, que não basta apenas uma aproximação externa, é preciso haver uma transformação interior. E por que eu bato nessa tecla? Porque transformar o exterior é a coisa mais fácil. Transformar o exterior
é a coisa mais fácil. Agora, a transformação que nós precisamos, irmãos, ela vem dentro do coração, é quando nós somos tratados, é quando nós somos ensinados a ser perdoadores, quando nós somos ensinados a sermos amorosos, quando nós somos ensinados a sermos misericordiosos, quando nós somos ensinados a olhar com os olhos da graça de Deus, quando nós somos ensinados pelo Espírito Santo a amar aqueles que são improváveis e achar que eles também fazem parte da família da fé. A coisa mais triste, o cenário mais triste é quando nós nos deparamos com a parábola do filho pródigo. Aquela parábola que na realidade talvez ela merecia um título até melhor, a parábola de um Deus maravilhoso, que acolhe tanto o filho perdido, que estava perdido fora de casa, mas acolhe também o filho perdido dentro de casa. Porque havia um filho que não se alegrou com o retorno, havia um filho que murmurou diante daquelas circunstâncias, havia um filho que não participou da festa quando o perdido foi encontrado e inserido na família da fé. E às vezes nós estamos assim, não nos alegramos quando Deus salva, não nos alegramos quando alguém vem fazer parte da comunidade de fé, pelo contrário, ficamos com o coração do filho mais velho, e achamos que quem está perdido era quem estava fora e que está vindo. Mas esta parábola vai nos mostrar exatamente que é possível estar perdido dentro de casa. E aí a maravilha do pai maravilhoso é que o pai acolhe o perdido que estava fora, vai até o perdido que estava dentro e acolhe e traz para ele, porque ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é bondoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro banquete, o banquete do sacrifício, irmãos. Lucas 22, 15 diz assim: então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei. Olha o que Jesus está dizendo. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus está há 2000 anos sem ceiar, esperando a gente para ceiar com ele. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que desde agora em diante não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, partiu e disse, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Jesus faz tudo isso numa noite muito significativa, a noite que ele foi traído. Jesus se assenta à mesa com seus discípulos, ele pega um pão, ele dá graça, ele diz: olha, isto é o meu corpo, apontando para um pão, apontando para esta realidade espiritual. Ele pega um cálice e diz: esse é o meu sangue. É por isso que nós usamos esta simbologia, para trazer à memória aquilo que aconteceu naquele dia, naquele momento. A antiga Páscoa encontra significado e cumprimento no Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Agora, o sangue nos umbrais aponta para o sangue que seria derramado no madeiro, na cruz. Jesus não apenas fala sobre o sacrifício, ele se apresenta como o próprio sacrifício. Aleluia! A mesa, irmãos, da comunhão, ela só existe porque antes houve cruz. É por causa da cruz que nós nos reunimos. É por causa dele ter se entregue por nós que nós temos vida. Sem o corpo entregue, irmãos, não há pão. Sem o sangue derramado, não há cálice. E sem o cordeiro, sem a morte substitutiva, não há comunhão com Deus. Então, a ceia é memória, irmãos. Mas ceia, queridos, também é proclamação viva de que a nossa redenção custou o sangue de Jesus. A nossa redenção custou o sangue do nosso Senhor. Então, toda vez que nós participamos, nós estamos anunciando e dizendo: Cristo morreu por nós. E nós estamos fazendo uma declaração pública dizendo: eu estarei contigo até que o Senhor venha nos buscar em definitivo. A ceia do Senhor é este cumprimento, irmãos, é uma memória daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nos inserindo, nos adotando, nos enxertando na família da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O último banquete, o banquete das bodas. Esse texto é maravilhoso, irmãos, porque é o cumprimento de tudo aquilo que nós estamos ansiosamente aguardando. Apocalipse 19, 6 diz assim: então eu ouvi o que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos
Exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva dele já se preparou. A ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aquele que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aqui nós temos uma visão de João no Apocalipse, vendo o cumprimento de tudo aquilo que nós esperamos. O dia que a igreja, a noiva do Senhor, se encontrará e ceiará com seu Senhor. Essa história aponta para esse desfecho. Um dia, irmãos, naquele grande dia, haverá um grande banquete. A igreja estará plenamente redimida, a noiva plenamente preparada, adornada. Não haverá mais dor, nem pecado, nem separação, irmãos. Será comunhão perfeita, alegria plena. A ceia, irmãos, que nós celebramos hoje, ela é apenas uma antecipação dessa realidade futura, que um dia nós estaremos diante do Senhor. Ele é um sinal, esta ceia é um sinal que nós pertencemos ao reino de Deus, que estamos caminhando em direção a esta mesa, a este banquete glorioso, a este grande banquete no dia de Cristo. Então, cada vez, irmãos, que nós participamos, nós somos lembrados de que essa história não termina aqui, que haverá uma eternidade preparada para nós. Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Da comunhão da mesa, da intimidade da mesa, para a publicidade do trono, se assentando publicamente com o nosso Senhor e Salvador. Me permita concluir. Voltemos então àquela noite no Egito. O povo estava dentro de casa, o sangue estava nos umbrais, o juízo de Deus estava do lado de fora. Era a diferença, irmãos, entre vida e morte, quem estava dentro e quem estava fora. A única diferença era o sangue do Cordeiro, passado nos umbrais, era a diferença entre vida e morte. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Eu imagino o anjo passando com a espada, olhando: tem sangue aí? Tem sangue? E essa é uma realidade espiritual também, irmãos. Muitas vezes o inimigo das nossas almas se levanta contra a sua igreja, contra o seu povo. E ele vê em nós a marca de Cristo, o sangue de Jesus, na nossa vida, na nossa história. E não há outra saída a não ser passar de lado e seguir a vida, porque nós somos dele, comprado com o seu sangue. Hoje, irmãos, esta verdade ainda é profunda. Não é o sangue de um cordeiro comum, é o sangue de Cristo. Não é uma libertação temporária, é uma redenção eterna. Não é apenas um livramento da morte física, irmãos, mas principalmente um livramento da condenação eterna. A ceia do Senhor é este memorial de Páscoa, que nós somos chamados a participar, a comer do pão, a beber do sangue. Estamos dizendo: o juízo já passou por mim, caiu sobre Cristo. A morte não me alcança, porque o sangue já foi derramado. Aleluia. Assim, irmãos, uma mesa no Egito foi protegida pelo sangue. Hoje também há o sangue de Jesus nos purificando, nos protegendo, aqueles que cercam a mesa. Então, aqueles que estão debaixo do sangue, irmãos, têm um lugar garantido, não apenas nesta mesa, mas na mesa eterna de Jesus. Me permita aplicar tudo isso. Examine o seu coração. Eu não posso fazer esse exame por você. Eu não sei, eu não conheço o íntimo da tua vida. Eu tenho um tio que ele diz uma coisa muito significativa. Ele disse: meu filho, no céu nós vamos ter 3 surpresas. Quando nós chegarmos lá, a primeira é bater no peito e dizer: meu Deus, eu estou aqui, deu certo, eu passei. Talvez a gente dá uma olhadinha, uma volta e olha para fulano e diz: fulano, você aqui, nunca imaginei. E talvez a gente dê mais uma volta e diz: cadê fulano que não veio? Então são 3 surpresas que nos cercarão.
O fato é, nós não somos o juiz. Nós estamos em julgamento, nós não somos o juiz. Então, quem é o convidado e inserido? É ele quem resolve. É por isso que nós não podemos perder tempo examinando a vida do irmão. Nós precisamos examinar a nossa própria vida e ver se há fé, se há convicção e se há vida em nós. É um exame particular, é um exame pessoal. Então veja se sua fé está firmada em Cristo, ou você se firmou apenas em rituais, se firmou apenas em coisas passageiras e secundárias. Quem sabe você firmou a sua fé num homem, numa mulher, num pastor, em um líder. E eu quero dizer que se você fez isso, você depositou na coisa errada. Se você depositou a sua fé em mim, coitado de você. Mas se você depositou a sua fé em Cristo, se você tem a fé firmada nele, aproxime-se com reverência, com gratidão, com alegria, porque você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o sangue de Jesus foi aplicado sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre aquilo que Deus está fazendo em ti. É um convite, irmãos. Vinde, porque tudo já está preparado. Vinde à ceia. Há um cordeiro, há sangue derramado, há mesa posta. Entre, mas não só entre, permaneça. Mas não só permaneça, participe e viva com a certeza de que um dia nós cercaremos por uma última vez e em definitivo a mesa da grande ceia, a ceia do grande Deus, do grande Rei, que nós não éramos dignos, que nós éramos improváveis, mas ainda assim, pela sua graça maravilhosa, Ele nos inseriu. Ele nos alcançou e nos deu vida, não uma vida qualquer, não para vivermos de qualquer maneira, irmãos, mas para sermos luz para as nações, para sermos luz para os povos, para que esta mesma vida que bate no nosso coração, na nossa história, possa alcançar muitos outros para a glória do Deus vivo. Amém? Se coloque de pé por bondade. Eu não quero promover nenhum tipo de movimento espiritual, mas eu quero apenas que você reflita neste momento. Você era o Mefibosete, talvez você passou o tempo todo pensando que era outra pessoa, mas era você, aleijado de ambos os pés. Você não estava na lista oficial daquele banquete. Você foi encontrado pelas ruas, pelas vielas. Deus trocou as suas roupas e inseriu você com vestes nupciais na família de Deus. Esse Deus que foi moído pelas nossas transgressões, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos agora curados, nós fomos feituras seus, povo que foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Não havia mérito em nós, não havia bondade em nós, não havia nada em nós. É com esta consciência que nós precisamos nos achegar a esta mesa, nos achegar à presença do eterno Deus, aleluia. Conscientes disso, conscientes desta verdade, examinando o seu coração, eu quero te convidar a orar, a fazer uma oração sincera diante de Deus. Sabe daquelas orações que você não precisa impressionar ninguém? Você não precisa dizer palavras bonitas, mas que você precisa apenas dizer palavras sinceras. Feche os seus olhos por bondade. Contemple a cruz. Contemple o sacrifício de Jesus por você e por mim. Ah, irmãos, nós precisamos ter consciência desta verdade. Nós precisamos ter consciência deste chamado, meus irmãos. Jesus nos chama à sua mesa, a mesa do banquete do grande Deus. Nos chama à comunhão, nos chama no partir do pão, nos chama para a intimidade, nos chama para termos o coração quebrantado, irmãos, nos chama para nos arrependermos. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de sinceridade diante de Deus. Não dá para levar uma vida de qualquer maneira diante desta realidade espiritual. Agora é hora de você acertar e dizer: meu Deus,
Senhor, eu tenho sido tão negligente, eu tenho sido tão, Senhor Deus, displicente com a vida da fé. Senhor Deus, eu tenho priorizado tantas coisas, eu tenho vivido para mim mesmo. É hora de você conversar com Deus e dizer: meu Deus, eu tenho arranjado tempo para tudo, eu tenho arranjado, Senhor, disposição para tudo, mas a minha disposição para te buscar é tão pouca, é tão limitada. A minha disposição para meditar na tua palavra é tão pouca, é tão limitada, Senhor. Irmãos, nós temos sede de um avivamento, nós temos sede de um movimento espiritual na nossa igreja. Se eu perguntar e fazer uma entrevista, todo mundo vai querer um avivamento, todo mundo quer uma manhã pentecostal, todo mundo quer ver todo mundo batizado com o Espírito Santo, cheio de Deus, profetizando, impondo as mãos. Mas nós temos tanta pouquíssima disposição para nos consagrar, para buscarmos estes dons. Temos pouquíssima disposição para evangelizar o perdido. Temos pouquíssima disposição para testemunhar da vida da fé. Irmãos, nós precisamos ser despertados para esta realidade espiritual. O Senhor nos chama à mesa, e na mesa, irmão, nós abrimos o coração, participamos do pão, do vinho, e entendemos que fomos chamados não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para a vida da fé, para sermos alimentados pela presença de Deus. Aleluia! Fale com o Pai eterno, Ele está neste lugar. Ramasui canta lamanás. Oh Deus eterno, sopra com teu Espírito sobre esta congregação, nos leva, Senhor Deus, às lágrimas, quebranta o nosso coração, dá-nos um coração de carne, Senhor Deus, sensível à tua presença. Nós queremos sentir a tua presença, Senhor. Meu Deus, irmãos, não viva com indiferença pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, Ele está neste lugar. Convide o Espírito Santo para entrar na tua vida, para te dar sensibilidade espiritual, para arrancar a frieza espiritual. Oh Espírito da verdade, Espírito que passeia no meio da tua igreja, visita, Senhor, e passa com teu sangue na vida dos meus irmãos, e que diante desta percepção espiritual, Senhor, eles sejam despertados para esta realidade, para viver para ti e para a glória do teu nome. Oh Deus eterno, eu quero te apresentar o teu povo, Senhor. Perdoa os seus pecados, Senhor. Perdoa as suas falhas, meu Deus. Aonde estiver um coração contrito, arrependido, desejoso de trajar vestes novas, preparados para bodas do Cordeiro, preparados para um encontro com o grande Rei. Deus, aviva aí a tua igreja. Senhor Deus, se há no nosso meio aqueles que são batizados com teu Espírito, que há tempos não falam em línguas contigo, que ele receba o teu Espírito agora, que ele receba uma visitação de renovo agora, que ele receba uma visitação de despertamento agora. Abre os olhos espirituais, assim como tu fizeste com Geazi, que só olhava as circunstâncias, Senhor Deus, terrenas. Abre os olhos espirituais da tua igreja, da tua noiva. Adorna a tua noiva com dons, adorna a tua noiva, Senhor Deus, com mistérios espirituais, com unção de graça, de poder, de renovo, Senhor. Desperta e levanta no nosso meio este povo que quer cercar a tua mesa com alegria, que entende os mistérios dos céus e que quer viver uma vida que agrada o teu nome. Fortalece o teu povo, Senhor. Visita o teu povo, Senhor. Perdoa o teu povo, Pai bendito. Esta é a nossa oração, e ela é feita em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Podei tomar assento com este desejo, com esta reverência, com este coração contrito. Nós vamos agora ceiar, fazermos este ato poderoso e simbólico. Você foi convidado a isso, você foi chamado para isso. Louvado seja o nome do Senhor.